Bom, agora eu gostaria de apresentar para vocês os nossos ministrantes. O Luiz Gonçalves, ele é engenheiro de energia e desenvolveu pesquisas nas áreas de simulação fluidodinâmica computacional, otimização e redes neurais com o software ENS. E o Tarcísio Wolff Leal, que é engenheiro de alimento e atua nas áreas de pesquisa em tratamento de efluentes líquidos e sólidos, com os temas de absorção de poluentes, processos oxidativos avançados e lixiviação de metais pesados. Sejam muito bem-vindos, obrigada por terem aceitado o nosso convite. Podem ficar à vontade para se apresentar e fazer a descrição física de vocês. Então, o palco é todo seu e fiquem à vontade. Obrigado, Letícia. Primeiramente, quero agradecer vocês pelo convite da E3S, poder participar deste evento, trazer um pouquinho deste tema sobre simulação. Eu vou começar apresentando primeiro, tá? E depois a gente dá sequência com a parte do Tarcísio. Posso adiantar para vocês que o Tarcísio é da casa, então vai ser bem legal a participação dele. Eu vou trazer uma introdução sobre a fluidodinâmica computacional e aí, consequentemente, depois ele continua a apresentação com alguns aspectos mais voltados para a área de engenharia química e de alimentos. Deixa eu começar a compartilhar e eu já faço toda a descrição. Bom, pessoal, iniciando a minha descrição, eu sou o Luiz, eu uso barba, tenho cabelo curto, sou branco e tenho os olhos castanhos. Como previamente dito, eu sou engenheiro de energia pela Unesp, a Universidade Estadual de São Paulo. Trabalho no time técnico da E3S, tanto na América Latina como na Ibéria, dando sobretudo suporte acadêmico para os nossos clientes. E também no Instituto E3S, com a parte de especialização nessa área de fluidodinâmica computacional. Eu vou iniciar a apresentação falando um pouquinho sobre a E3S. Talvez algum de vocês já conheçam a empresa. A E3S ela foi fundada em 1995. Nós fornecemos soluções aí para a parte de simulação. A E3S é uma software house, né, o que nós chamamos, que é basicamente uma empresa que desenvolve softwares. Bom, muitos de vocês talvez já saibam disso, ou não, pode ser novidade, mas a E3S ela surgiu dentro de uma universidade, que no caso é a UFSC, no campus de Florianópolis, sobretudo aí desenvolvida com um grande apoio do professor Clóvis Malisca. Então, desde 95 nós estamos nesse mercado, temos uma presença global em mais de 10 países, e o nosso intuito, né, com o desenvolvimento de softwares é criar aí a redução de tempo de desenvolvimento de produtos, realizar otimização de processos e a melhoria cada vez mais, né, do desenvolvimento de produtos e aumentando a confiabilidade também em processos de manutenção. Bom, nossos softwares principais atualmente, que a E3S desenvolveu, é o ROC, é um software de escoamento de partículas, e nós também temos diversas soluções aí, softwares bem robustos na parte de óleo e gás. Bom, a E3S, por ela ser uma software house com grande confiabilidade nos seus produtos, né, e um desenvolvimento muito impecável, nós também representamos outras empresas, outras software house internacionais. Uma dessas empresas é a ANSYS, que também é uma software house gigante e possui softwares tanto na parte de fluidos, de estruturas, a parte óptica, e que possui todo um workbench voltado para a engenharia de simulação. Temos também parcerias com a Flownex, que também é um tipo de software mais 1D de escoamentos, e o Mode Frontier, que é um software de otimização. Então, entre os nossos serviços principais são a parte de desenvolvimento, de consultoria, suporte estratégico e a parte de cloud. Bom, tendo este know-how, né, que nós criamos nos últimos anos, surgiu o Instituto E3S, que é um instituto com o intuito de democratizar este conhecimento da simulação através de especialização, de treinamentos, cursos online, que aqui hoje, no caso, vocês vão ter a oportunidade de participar de um sorteio, e também aí voltado para programas acadêmicos, né? Então, especificando um pouquinho mais sobre essas especializações, nós temos uma especialização que é um
curso um pouco mais longo, de 2 anos. Temos treinamentos específicos quando alguma empresa precisa de um treinamento customizado para determinada solução, e temos cursos online também, que são cursos geralmente de curta duração, aí, em torno de 8 horas, para aplicações mais específicas. Então, por exemplo, você quer aprofundar seu conhecimento em escoamentos multifásicos ou em escoamentos reativos, nós temos esse tipo de curso também. Como eu havia dito, né, sobre essa parceria da E3S com a ANSYS, nós somos um channel partner da ANSYS, que é um parceiro global, né, e aqui na América Latina e em grande parte da Ibéria, nós representamos essa empresa, tanto na parte de suporte, como desenvolvimento de cases aí, em diversas áreas, como eu havia dito. Então, as principais nós podemos ressaltar aí sendo a partir de estruturas, de fluidos e de eletromagnetismo. E aqui, especificando um pouquinho para vocês sobre os setores que nós atuamos atualmente, basicamente os principais, né, com as empresas de mais alto impacto, né, podemos assim dizer. Então, com a Embraer na aeroespacial, a partir de aparelhos, aí, sobretudo a partir de eletrodomésticos, no ramo automotivo. Na parte de energia, nós temos um foco muito grande aí na área de petróleo e gás, na parte industrial com a WEG, inclusive de Santa Catarina também, né, e na parte de mineração também. Bom, dito isso, feita essa apresentação, nós podemos afunilar um pouquinho sobre o que eu venho trazer para vocês hoje, que é a parte de dinâmica dos fluidos computacional, ou fluidodinâmica computacional, ou computational fluid dynamics, mas que nós conhecemos aí, em geral, por CFD. Bom, a ciência, né, do CFD, ela procura entender os escoamentos de fluidos e transferência de calor, e para realizar isso, né, nós utilizamos aí da discretização, né, e a solução de equações de conservação de massa, de quantidade de movimento, e aí de energia também, que pode ser uma condição. Bom, dentro aqui da indústria, assim, a gente brinca que CFD é basicamente um raio-x 3D do escoamento, onde nós conseguimos visualizar ali em dutos ou simular túneis de vento, qual que é o perfil do escoamento ou da transferência de calor, coisas que fisicamente são muito difíceis utilizando equipamentos para experimentais, né? Bom, outra similaridade que o pessoal cria entre CFD, chamando de Color Fluid Dynamics, né, por conta das animações e dos contornos que nós conseguimos criar. Bom, o CFD, ele fornece aí grandes detalhes do escoamento, de processos de combustão e de escoamentos multifásicos, que fisicamente, como eu havia dito, né, realizando experimentos, acabam sendo muito complicados ou podem até interferir ali o perfil de escoamento, se você colocar algum sensor. E dentro disso nós conseguimos obter alguns fatores, né, como a distribuição de pressão em um determinado duto, de velocidade, ou força de sustentação e arrasto em escoamentos externos. A partir de escoamentos multifásicos, nós conseguimos analisar ali a interação das fases, a partir de reações químicas, e dentro disso, nós somos possíveis, né, de gerar estudos conceituais, desenvolver produtos com uma forma mais rápida, né, otimizada, porque podemos analisar esses protótipos de forma virtual e ali criar diversas modificações, identificar problemas e realizar reprojetos de equipamentos que venham a ter alguma falha mecânica. Bom, algo importante do CFD, que geralmente as pessoas acabam confundindo, é que o intuito não é substituir testes experimentais, e sim complementá-los. Então, o CFD ele acaba entrando muitas vezes na etapa inicial de um projeto, onde a gente consegue gerar ali diversos protótipos virtuais, e a partir disso, nós conseguimos chegar utilizando a otimização em um protótipo mais consolidado na etapa de experimental, né?
Isso, consequentemente, implica em custo de testes e, bom, acaba otimizando toda a linha de produção do equipamento e de eficiência energética, né? Então, bom, como que nós realizamos isso, né? Como que o CFD funciona? Basicamente, o que a gente faz com essa física é passar um domínio do meio contínuo, né? Por exemplo, uma tubulação, para o computador, utilizando um meio de discretização, né? Para isso, nós utilizamos o método dos volumes finitos, onde nós conseguimos discretizar um determinado domínio do meio contínuo em diversos volumes de controle, ou seja, nós conseguimos pegar, por exemplo, essa tubulação, dividi-la em diversas partes pequenas, e nessas partes pequenas que nós chamamos de volume de controle, nós resolvemos, né, as equações de conservação, de massa, quantidade de movimento, e equações que, bom, para quem já está um pouquinho avançado na graduação, provavelmente deve saber que é muito difícil de serem resolvidas analiticamente, né? Então, por exemplo, a partir da quantidade de movimento, sobretudo quando entra ali na Navier-Stokes, né? Praticamente quem solucionar isso tem aí, pode ganhar o prêmio do milênio, né? Que é uma das maiores dúvidas atualmente da matemática e da física. E, bom, a soma desses volumes de controle, né, toda essa discretização aqui desse domínio, nós chamamos de malha. E aí nós conseguimos resolver para cada um aqui, né, as equações diferenciais parciais. E aí todas essas equações são resolvidas numericamente, né, para calcular o campo da solução. E, em princípio, né, em geral, uma das equações que nós resolvemos é a equação de transporte. Então, aqui nós temos a forma geral da equação de transporte, onde para cada equação, né, essa variável φ toma uma forma. E aqui o termo fonte nós podemos considerar aí como a adição, né, a remoção de calor, e para um caso transiente nós temos a variação no tempo. Tá? Isso é uma parte mais específica, mas é o que trabalha por trás do software de CFD, considerando aí a partir de métodos volumes finitos. Bom, saindo um pouquinho dessa parte teórica, né, nós podemos fazer um diagrama, né, um fluxograma, de como que isso funciona na prática. Então, como nós trabalhamos com esse tipo de análise de CFD, quando vamos realizar uma simulação, né? Quais são as etapas. Então, o primeiro procedimento é identificar o problema, é analisar o que você deseja simular e quais são os dados que você precisa retirar dessa simulação. Isso é o principal, é o inicial. Depois nós vamos para a etapa de pré-processamento, onde vamos definir a nossa geometria a partir de malha, que é a discretização, a partir de física, o que vamos simular, se é um escoamento multifásico, ou um escoamento reativo. Podemos realizar a configuração do solver, realizar o cálculo da solução e avaliar os resultados. Bom, isso vai ficar de forma mais específica, né, para cada passo aqui que eu defini, onde nós vamos poder explorar cada etapa de forma singular, né. Então, quando nós falamos em definir os objetivos, como propriamente dito, a primeira coisa que devemos fazer é se perguntar qual é o resultado que nós estamos esperando. Então, se é calcular a perda de carga em um duto, ok, como podemos realizar essa simulação? Mas nós já temos um objetivo definido primeiro. Depois, quais são as opções dessa modelagem? Então, a gente precisa verificar ali se esse escoamento, por exemplo, ele é turbulento, ou se ele está em um regime laminar, qual que é o grau de acurácia necessário. Isso entra em um aspecto de que quanto maior a minha malha, né, quanto maior a quantidade de elementos ali na discretização, maior será o tempo de convergência desse modelo, assim, o tempo que eu digo, o tempo computacional, né, que ele leva para convergir. Quando necessitamos desses resultados, então, saber o prazo que nós temos pode mudar muitas questões na nossa simulação, porque podemos precisar ali aderir hipóteses simplificadoras.
e devemos analisar se CFD é realmente a ferramenta adequada. Então, às vezes, a gente pode obter esse resultado que estamos esperando em um ensaio experimental muito simples. Então, o CFD pode não ser a ferramenta nesse caso, ou podemos estar tentando resolver um caso estrutural, em sua grande parte, mais do que CFD, de escoamento, e que não vem ao caso utilizar esse tipo de ferramenta. Em segundo, né, nós precisamos ali identificar o nosso domínio computacional. Então, aqui é importante a gente fazer uma pausa para entender bem o que é essa etapa de identificação do domínio. A primeira coisa que precisamos realizar aqui é saber bem qual que é a nossa região de interesse, porque isso irá mudar muitas coisas na nossa simulação, principalmente quando se trata de custo computacional. Por exemplo, aqui nós temos um determinado domínio, onde nós temos uma determinada região de tubulação aqui, mas que o comportamento do escoamento nessa região aqui, ele não é importante para mim, ele não faz muito sentido de ser analisado. O que eu faço nesse tipo de análise? Eu simplifico. Então, eu posso cortar, por exemplo, essa geometria nessa região aqui, nessa de baixo, e isolar apenas o meu domínio de interesse. Dessa forma, eu consigo realizar a simulação somente nele, criar a geração de malha somente nessa região. Isso vai me poupar elementos aqui da discretização, elementos de malha, e, consequentemente, eu vou ter uma análise um pouco mais rápida do que eu teria simulando todas essas outras regiões aqui. Outra hipótese que deve ser considerada é se eu posso, por exemplo, aproximar esse modelo para uma simulação 2D. Então, muitas vezes nós não temos um computador tão robusto em questão de processadores, e tratar esse modelo como 2D pode ser algo bem viável, tá? Então, esse é um approach que podemos ter nessa etapa de definição da geometria. Isso também fica um pouco mais consolidado na parte de criação de um sólido que represente o nosso domínio fluido. Muitas vezes nós recebemos o CAD de uma determinada empresa ou de um determinado estudo, onde nós temos todos os detalhes da geometria. Então, por exemplo, essa geometria aqui de uma determinada tubulação, de um tubo em T, nós temos os detalhes estruturais, onde seriam as conexões, mas que para um estudo de CFD, o mais importante é compreender o comportamento do fluido, ou seja, do escoamento. O mais importante aqui para a gente, então, que vem ao caso, é simular a parte interna deste duto. Logo, trabalhar com esses detalhes da geometria não é algo muito relevante para esse tipo de análise. O que nós fazemos nesse tipo de caso? Nós extraímos o chamado domínio fluido, que é basicamente pegar essa região interna da tubulação e trabalhar apenas com ela. E aí nós chamamos essa região de região de fluido. Ou seja, nós aplicamos uma simplificação nessa geometria para trabalhar apenas com a nossa região de interesse. E aí, dessa forma, nós podemos passar para a etapa 4, que é a etapa de geração de malha, que é a parte que nós discretizamos aquele domínio que antes estava no meio contínuo. Bom, aqui é bom fazer algumas considerações, antes de propriamente trabalhar com esse tipo de elementos de malha e especificar como se realiza esse procedimento. Nós temos basicamente hoje no mercado de simulação 2 tipos de malha mais conceituados, assim, mais robustos. São as malhas hexaedras, que são essas malhas aqui, vocês podem ver na parte superior, e as malhas tetraédricas, que são elementos tetraédricos. Basicamente, estamos trabalhando aqui com elementos quadriculares e com elementos triangulares. E, bom, qual que é a diferença principal entre eles?
Nós trabalhamos mais com elementos hexaedros quando nós temos geometrias que são bem consolidadas e que não apresentam grandes detalhamentos, ou seja, grandes curvas ou algo do tipo. Essas geometrias são mais fáceis de criarmos uma malha, e então podemos trabalhar com um elemento um pouco mais estruturado, que é o hexaedro. Qual que é a vantagem disso? Esse elemento, ele geralmente possui uma convergência muito rápida bom, ele é bem robusto, então é muito bom de se utilizar. Contudo, quando vamos para uma aplicação que o nível de detalhamento é muito grande na geometria, como, por exemplo, esse caso underhoof aqui em um veículo, trabalhar com elementos hexaedros acaba sendo difícil porque eles acabam gerando muitas distorções. Então, nós trabalhamos com elementos triangulares, né, tetraédricos, porque esses elementos conseguem capturar detalhes da geometria de forma mais prática. Então, bom, voltando aqui para o quesito da apresentação, né? Quando nós vamos para a etapa de geração da malha, a primeira pergunta que devemos nos fazer é: qual que é o grau de refinamento necessário para cada região do domínio? Então, por exemplo, se precisamos compreender bem o efeito da camada limite no escoamento, nós podemos refinar bem a região da parede. Neste caso aqui, se nós queremos entender como funciona, por exemplo, o escoamento, a troca térmica, aqui nessa parte underhoof, que é o caso aqui, por exemplo, nós aplicamos um grande refinamento nessa região, porque, consequentemente, nós vamos conseguir ter um maior detalhamento do escoamento e dos efeitos físicos com essa maior quantidade de elementos de malha. Depois, nós precisamos analisar, né, e decidir qual que é o tipo de malha mais adequado. Então, volta aquilo que eu disse antes para vocês, né? Neste caso, nós temos uma geometria que ela é bem consolidada. Então, o detalhamento aqui, ele não apresenta muitas curvas, então um hexaedro pode ser utilizado perfeitamente. Já aqui no caso, nós optamos mais por um elemento tetraédrico. E a outra questão, né, uma outra pergunta, é se há recurso computacional suficiente. Então, uma lei básica, assim, basicamente. Quanto maior a quantidade de elementos de malha que nós temos, maior o custo computacional, ou seja, mais tempo a simulação vai demorar para convergir. Então, é importante ter essa noção de custo-benefício. Feito isso, né, depois de preparar a geometria, de gerar a discretização, gerar a malha na geometria, nós podemos passar aí efetivamente para a parte de configuração do solver, que é aqui onde realmente nós vamos utilizar o quesito da engenharia, né, para inserir parâmetros que sejam físicos ali na nossa simulação. Então, por exemplo, nós precisamos definir as propriedades do material, se estamos trabalhando com a água, para esse caso, qual que é a viscosidade da água, se mantém, qual que é a densidade, se altera. Nós precisamos informar o software e analisar se esse escoamento, por exemplo, ele é monofásico ou se ele tem mais de uma fase. Por exemplo, um caso de escoamento ar-água. Nós precisamos saber, né, conhecer se esse escoamento ele está no regime laminar ou turbulento, para informar o software sobre essas configurações, então, de pressão e tudo mais. Dentro deste aspecto, nós vamos para a parte de condições de contorno. E o que são condições de contorno? As condições de contorno, efetivamente, são esses parâmetros que definimos para o software, que é basicamente assim, na minha zona de entrada, por exemplo, aqui, qual que é a velocidade da água que entra nesse domínio? A qual temperatura que ela entra? Nós colocamos esses parâmetros. Nós informamos se é a troca térmica, se o procedimento é adiabático, para, enfim, nós conseguirmos ali gerar um chute inicial dos cálculos, né, para começar a simulação. E aí, finalizando essa configuração do solver, nós conseguimos efetivamente iniciar os cálculos, né,
e monitorar a convergência da simulação. Então, pulando aqui de etapa, né, já para 6, onde nós realizamos o cálculo, nessa etapa, as equações que são discretizadas, né, elas são resolvidas em um processo iterativo. Então, para quem já teve disciplinas aí de cálculo numérico, vai entender bem essa parte, porque aqui nós, basicamente, resolvemos as equações em forma iterativa, e aí analisamos o caso para ele estar convergido com algumas restrições físicas, né, alguns pontos de vista. Então, o primeiro nós vamos solucionar aquelas equações de continuidade, de quantidade de movimento, e nós podemos definir, por exemplo, um erro, que é basicamente considerar que essas equações elas estarão convergidas quando o erro relativo entre uma iteração e outra estiver, por exemplo, na casa de 1 menos 3. Outra questão que nós avaliamos é se depois dessa solução, realizando o procedimento de balanço de massa, essa simulação respeitou a continuidade. Então, se tudo que entrou efetivamente saiu. E aí nós podemos avaliar também variáveis de interesse. E o que são isso? Nós podemos, por exemplo, gerar um monitor da temperatura na saída de um duto, onde estamos avaliando, e quando essa temperatura ela começar a ficar constante dentro dos meus gráficos aqui da simulação, a partir das iterações, nós consideramos essa simulação como convergida. Então, basicamente, nós resolvemos um sistema de equação, de equações, onde nós podemos isolar, né, a variável x igualando a zero, e aí quando esse erro for igual a menos 3, nós consideramos isso como solucionado, ou abaixo, né, para cada simulação específica. Nós podemos trabalhar com um erro aqui maior ou menor. Bom, e aí na etapa final, né, onde nós temos as imagens mais conhecidas de CFD, né, onde o pessoal mais acaba tendo afinidade por conhecer esse tipo de simulação, conseguimos realizar o pós-processamento. E dentro deste aspecto do pós-processamento, entram aqui também o feeling da engenharia, né, que é analisar se estes casos, eles efetivamente apresentam resultados físicos. E o que eu quero dizer com isso? É se, por exemplo, o perfil de temperatura na saída de um duto, ele apresenta uma temperatura que é coerente com aqueles dados que você colocou de input. Então, suponha que você tenha uma tubulação e você coloque água entrando a 300 Kelvin. Se essa água de um processo sem transferência de calor, nem nada diabático, sair a 400 Kelvin, obviamente, né, que aí há um erro de cálculo. Então, entra essa parte de feeling de engenharia, que é compreender a física. Então, dentro disso, nós podemos avaliar, por exemplo, o comportamento de um leito fluidizado, ou nós podemos avaliar aí a fração máxima de O2 em uma caldeira, e nós podemos gerar planos internamente dessa caldeira para avaliar esse comportamento, fato que, obviamente, em um estudo experimental você não consegue fazer isso de forma tão robusta, por exemplo, gerando um plano em uma aplicação industrial, e aí nós podemos realizar o pós-processamento desses dados, tanto na forma qualitativa ou quantitativa, analisando a média da temperatura ou gerando gráficos, e tomar aqui decisões, né, de engenharia, de voltar para a etapa inicial, trocar esse modelo, colocar uma velocidade do escoamento diferente, um comburente diferente, e assim em diante. Essas são as grandes vantagens que a simulação nos traz, né? E, bom, trazendo um pouquinho das aplicações um pouco industriais do CFD, que estamos habituados a ver na indústria, eu vou comentar um pouco da parte geral, e depois o Tarcísio efetivamente vai trazer uma parte um pouco mais voltada para
a área de vocês, que acredito que seja um dos grandes interesses, mas aqui eu vou demonstrar algumas aplicações que são comumente encontradas na indústria, e que onde o CFD é um potencial player aí de ferramenta para facilitar os processos e reduzir custos. Então, bom, para quem gosta, né, dessa parte de aerodinâmica, um dos grandes fatores, né, no desenvolvimento de um veículo ou de um avião no processo de produção, são análises em túneis de vento, né. Essas análises, elas são extremamente robustas, só que elas têm um grande custo atrelado à questão de energia, né? Então, uma hora em um túnel de vento, um ensaio de um túnel de vento, geralmente custa ali valores absurdos. Então, imaginem criar diversos protótipos e ficar testando, e depois criar novamente, modificar. Isso é extremamente pouco viável. E, bom, dentro deste aspecto, né, nós conseguimos realizar simulações a nível do CFD, de forma computacional, com o intuito de melhorar os protótipos físicos, né, antes deles efetivamente serem levados para ensaios de túneis de vento, né. Então, por exemplo, com uma simulação CFD, neste caso aqui 2D, nós conseguimos avaliar o arrasto, o escoamento em torno dos veículos, podemos avaliar as zonas de recirculação e onde é a melhor configuração do corpo, do protótipo, né, para que, enfim, depois de um processo de otimização, seja possível levar para um ensaio de túnel de vento um protótipo muito mais robusto do que aquele inicialmente idealizado. Então, uma das aplicações que sempre mostramos de case de sucesso da simulação é uma aplicação que foi gerada por uma startup chamada Nebula Shower, que foi construir um novo estilo de chuveiro, né, que reduzisse consideravelmente o consumo de água, para que tivesse uma eficiência muito maior do que os comumente encontrados no mercado, né. Qual que é a grande dificuldade que eles encontraram? Esse tipo de chuveiro, utilizando o spray, ele acaba tendo uma transferência de calor, uma troca térmica muito rápida, então a temperatura acabava diminuindo num aspecto muito mais alto do que eles esperavam. Bom, mas aí com diversos testes, né, eles conseguiram desenvolver um produto aí que reduziu aproximadamente 60%, 70% do consumo de água, isso em um processo de 3 meses, basicamente, com 12 designs gerados por dia, e uma das grandes vantagens desse processo que eles conseguiram depois foi conseguir, por auxílio de um fundo, né, Kickstarter para startup, um valor de 3 milhões de dólares para financiar a produção deste equipamento. Então, efetivamente, foi algo muito lucrativo e que, se não fosse a simulação, seria, obviamente, muito difícil deles elaborarem um equipamento desse nível. Imaginem 12 designs gerados por dia a nível experimental, é muito inviável. E, bom, ainda no clima, né, das Olimpíadas, né, uma das aplicações que podemos trabalhar com CFD também na parte de desenvolvimento de produto e até a nível de melhorar a performance, né, de atletas, neste caso, simular o escoamento ao redor da cabeça de um nadador. E o objetivo aqui era comparar a simulação, né, os resultados da simulação, com um nadador utilizando óculos e outro em que ele estivesse sem óculos, né. Efetivamente, com esses dados, eles conseguiram produzir um óculos, um equipamento, que, incrivelmente, né, eles puderam reduzir o arrasto em comparação com um atleta sem óculos. Então, imaginem, isso é algo do ponto de vista não só da indústria, né, por terem desenvolvido o equipamento, mas do esporte também, muito fantástico, porque eles conseguem aqui melhorar a eficiência do atleta.
Bom, pessoal, por que que é importante, né, investir na simulação, já que essa parte da, do evento de vocês é mais voltado para a parte da graduação inicialmente? É que o mercado de CAI, ele tem crescido cada vez mais, né, e aí CAI nós podemos definir como engenheiros de simulação. Então, nós tínhamos uma estimativa ali em 2015 que havia praticamente um engenheiro de simulação a cada 6, ou que tivesse uma noção básica. E essa quantidade, ela tende a aumentar cada vez mais. Então, o nosso escopo aí, né, a approach para 2025, é que todos os engenheiros tenham aí pelo menos uma noção de CAI. Porque realmente é muito importante realizar esse tipo de análise antecipadamente da etapa de construção de um protótipo, né? Efetivamente ali do modelo físico, né, não virtual. E finalizando a minha parte aqui, né, dando um pouquinho mais de andamento agora com a parte do Tarcísio, né, eu quero finalizar aí com um curso gratuito, né, além desse que será sorteado para vocês, que é um curso de Fundamentos de CAI. Esse é um curso que abrange diversas físicas, não só CFD. Então, nesse curso vocês vão poder estudar um pouquinho mais a parte de estrutural também, a parte de eletromagnetismo, para quem tiver interesse, e também a parte de elementos discretos, né, que é elementos particulados, basicamente, e que é de muito interesse, principalmente para a indústria química e de alimentos, tá? Tarcísio, dando um pouquinho de spoiler, vai tratar um pouquinho mais desse assunto na apresentação deles. Bom, então, nós da E3S ficamos à disposição de vocês, tá, para qualquer tipo de contato ou qualquer tipo de dúvidas que tiverem, depois eu vou deixar o meu e-mail e contato no LinkedIn para vocês possam analisar. E, bom, agora nós podemos seguir com a próxima parte da nossa participação aqui no evento de vocês, que são aplicações mais voltadas para a área específica do evento, tá bom? Obrigada, Luiz. Enquanto o Tarcísio compartilha, você quer responder uma pergunta que a gente tem no chat, rapidão? Claro. Você pode... Eu posso ler aqui. A Maite perguntou se a demanda atualmente de um conhecimento de CFD, imagina, é muito alta, e como o engenheiro com conhecimento de CFD se vê no mercado. Legal, muito bacana a sua pergunta, Maite. Eu geralmente faço um desafio, tá, para aqueles que têm LinkedIn. Uma sugestão é procurar depois na barra de pesquisa de vagas CAI Engineer, CFD Engineer, e dar uma olhada na oferta de trabalho que existe hoje em dia. Então, é um mercado que vem crescendo cada vez mais, tá? Nós temos uma demanda já muito alta, a nível nacional tem crescido, mas a nível internacional isso já é muito grande. Com conhecimento de CFD, como a gente se vê no mercado, assim, no meu caso, né, eu vejo como uma oportunidade ímpar de atuar em diversas áreas, porque quando você fala sobre CFD, sobre escoamentos, principalmente no quesito de engenharia, nós temos um mercado muito abrangente, tanto no quesito da parte da indústria de energia, com a parte de petróleo, de energias renováveis, que vem crescendo cada vez mais, e quanto com a parte de aeroespacial e de veículos. Bom, isso no nicho, tá? No nicho industrial. E aí existe também o nicho acadêmico, onde a gente pode desenvolver pesquisa também, tá? Acho que respondido, se não foi, você pode perguntar depois de novo, a gente pode falar mais um pouquinho sobre. Então, tá todo mundo me ouvindo? Beleza, então, meu nome é Tarcísio, eu vou fazer minha descrição aqui de acordo com o que foi estipulado, né, pela palestra, né, eu sou branco, tenho cabelos e olhos castanhos, estou usando uma camiseta branca com alguns detalhes de folhas e uso um headphone vermelho. Então, eu vou começar aqui a nossa apresentação
falando sobre algumas aplicações da engenharia de alimentos e da engenharia química com o CFD, né? E qual que é a utilidade da simulação, né? Ela pode ser separada basicamente em 2 pontos, que é um aumento da eficiência do processo. O uso do CFD, ele aumenta a eficiência de mistura do processo, fazendo com que a gente consiga analisar, por exemplo, a quantidade de energia que pode ser despendida para misturar 2 ou mais componentes num processo. A gente consegue aumentar a pureza, otimizar processos, alterando as condições de contorno de uma determinada geometria, né? A gente também consegue ao fazer o aumento de escala, o scale-up do processo, sem ter um gasto excessivo com testes, né? O CFD ele consegue andar em paralelo e diminuir essa quantidade de testes necessários, e isso, como um todo, aumenta a eficiência do processo. E andando junto com isso, como ele aumenta essa eficiência do processo, a gente, então, tem também uma redução nos custos do projeto, em que, como a gente diminui a quantidade de testes, há uma economia muito grande, e isso também possibilita uma entrada mais rápida do mercado. Então, algumas aplicações do CFD gerais são as aplicações aerodinâmicas, a parte também de transferência de calor, onde se podem ser aplicados em fornos industriais, ou aplicação que tem bastante radiação, né? A parte de turbomáquinas, seja em turbinas, em motores, em bombas de água, a parte de reações químicas e de combustão, a parte de indústria de alimentos, e por fim na parte de equipamentos eletrônicos, que também tem a parte um pouco de transferência de calor, e paralelamente uma parte também de eletromagnetismo, né? A gente vai focar essa apresentação basicamente nas reações químicas de combustão e também na indústria de alimentos, começando pela parte de simulação na engenharia de alimentos, né? Qual que é o papel do engenheiro de alimentos? Como muitos já devem saber, o engenheiro de alimentos ele atua no desenvolvimento de processos que visam beneficiar os alimentos desde que eles saem como matéria-prima até chegar no produto final, né? Ele participa de todas as etapas, e ele tem uma atribuição também de desenvolver equipamentos utilizados na indústria, né? Mas o que também muitas vezes não é dito em sala de aula é que o próprio engenheiro muitas vezes tem que desenvolver um processo em que ele em equipamentos que já existem, muitas vezes até equipamentos antigos, né? Então, o CFD também pode ser uma ferramenta muito útil na mão do engenheiro de alimentos, né? Então, aqui tem uma das aplicações que eu vou comentar, que é de embalagem de alimentos, né? E da indústria de alimentos é muito mais aplicado o ROC, que é um simulador de partículas, né? Esse simulador de partículas, você desenvolve os tipos de partículas que você quer, que no caso são gummy bears, né? Dentro de uma embalagem maleável, e o ROC, ele funciona acoplado ao ANSYS, né? Então, você consegue, então, simular, por exemplo, um envase de tipo de partículas diferentes. Aqui, nesse caso, a gente tem partículas que são batatas, né, chips, e a gente consegue, então, prever, por exemplo, a fração mássica, a quantidade de material que vai dentro da embalagem, como é que elas vão se comportar, como é que é a colisão, né, do produto dentro da embalagem. E também dá para fazer um comparativo com 2 tipos de partículas, uma que se tem um formato maior e outras que tem um formato um pouco mais concentrado,
tem uma diferença na fração sólida dentro da embalagem, né? Aí, seguindo, outra aplicação é, por exemplo, em câmeras de resfriamento, né, em que a gente consegue, por exemplo, analisar a quantidade de ar que entra no sistema, a quantidade de calor que é trocado, dá para fazer uma estimativa do tempo necessário para se resfriar na câmara de gás, existem pontos que são mais difíceis de fazer a troca de calor, né, e dentro de um modelo 3D, como nesse caso que é apresentado, dá para ser feito, então, cortes em planos, em que você consegue analisar em diferentes planos como é que está a evolução da temperatura ao longo do tempo, né? Outra aplicação também é feita na parte de invase, né, que são modelos, tem no caso multifásicos, em que você tem um sistema líquido e ar normalmente, né, até trouxe um vídeo para vocês demonstrando isso. Aqui, por exemplo, foi um exercício que foi realizado em sala de aula, em que a gente tem um modelo que a gente chama de VOF, né? Então, a gente tem uma injeção aqui de água, é possível alterar dentro do próprio programa em que segundo vai ser alterar a condição de contorno, né, que aqui está só com uma abertura, depois dá para ser alterado com uma condição de entrada de água, e é muito importante fazer esse tipo de simulação, porque a gente, dessa forma, consegue analisar se não vai acontecer nenhum tipo de subpreenchimento ou sobrepreenchimento do frasco, ou também para fazer uma análise de entranhamento do ar, né, se a gente está injetando muito ar no sistema conforme a vazão de entrada, né. Voltando para a apresentação. E, além disso, pode também ser feito um pouco de estudos, por exemplo, de aquecimento e arrefecimento de embalagens, aqui como nessa figura direita, né, em que diferentes tipos de embalagens, elas se comportam de forma diferente com o aquecimento e também de resfriamento, né. Em seguida, outro tipo de aplicação muito interessante na indústria de alimentos são os processos de secagem, em especial o spray dryer, né, que é um tipo de equipamento imprescindível, principalmente tanto na indústria de alimentos quanto também na farmacêutica, que são equipamentos que secam substâncias líquidas e transformam em pós, justamente porque são substâncias que são muito sensíveis, então a gente tem que saber controlar muito bem o tempo de residência dentro do equipamento, né, e aqui à direita a gente também consegue verificar a umidade no sistema, as linhas de corrente para verificar que se tem zonas de circulação, né, também os contornos de temperatura, né. E em seguida do processo de spray dryer, a gente tem os separadores de ciclone, então a gente consegue primeiro simular uma secagem por atomização, né, com um volume de controle, e com essas condições que saem a secagem do nosso secador por atomização, são, por exemplo, as condições de entrada para uma outra modelagem, simulação de um separador por ciclone, né. Vou explicar aqui rapidamente, porque acredito que a maior parte do pessoal já deve ter tido, né, a parte de operações unitárias, né, mas o ciclone é basicamente um separador sólido e fluido, né, que existem ciclones que funcionam dentro de sistemas com água, por exemplo, e ciclones que funcionam com ar, né. É um tipo de alimentação em que as partículas e o fluido entram tangenciando a parede do equipamento, e justamente por estarem tangenciando esse equipamento, por ele ter um formato circular, elas formam vórtices, e elas chegam ali na base do equipamento, e justamente por conta da diminuição da área de secção, ocorre uma redução da velocidade, e para
fazer jus, né, a conservação de quantidade de movimento, esse fluxo, então, ele acaba formando um vórtice interno, onde a gente tem a separação das partículas que são mais pesadas, que elas vão para a parte de baixo do ciclone, que são chamadas de underflow, e as partículas mais leves, que vão para a parte superior do ciclone, que são chamadas de overflow, né? Como vocês já devem ter visto em operações unitárias, o ciclone, já existem vários modelos conhecidos, né, e muitos deles já apresentam correlações empíricas que foram obtidas através de ensaios muito exaustivos, né, e o CFD, nessa hora, ele auxilia muito no caso de se você tem algum tipo de problema, na operação de um ciclone, por exemplo, você consegue prever e também modificar essa condição de você obter uma separação melhor, né? E agora vamos para um exemplo, que é um simulador, né? A gente vai fazer uma simulação da movimentação do ar nesse separador ciclônico, e para entender um pouco da física por trás desse equipamento, né? Comentar aqui um pouquinho sobre as condições de contorno desse ciclone. Aqui a gente tem uma entrada que normalmente a gente vai dizer para o programa que é uma condição de entrada de velocidade. A velocidade dela aqui é dada como 2,33 metros por segundo. A gente tem aqui dentro do ciclone condições de contorno de parede, onde a condição é de não deslizamento, né? E aqui fora, nesses dois pontos, a gente tem condições de saída, que nesse caso vão ser condições de pressão, de saída de pressão, né, onde a gente diz que a pressão é uma pressão manométrica de 0. E daí, então, com os resultados, né, é possível, então, verificar no perfil de velocidades, com esses vetores aqui, que a gente tem uma velocidade maior aqui na entrada do ciclone, em que ela é desacelerada ao longo do equipamento, né, justamente por conta né, que é o objetivo desse equipamento, você desacelerar para você diminuir o transporte pneumático das partículas, né, e aqui a gente consegue perceber com mais facilidade, que são as linhas de corrente, como é que funcionam esses vórtices que existem dentro do ciclone, né. Aí, usando esse parâmetro Q-criterion, né, a gente consegue, que é um parâmetro que tem a ver com a vorticidade do sistema, a gente consegue separar a parte externa do ciclone com a parte interna, fazendo essa isosuperfície que identifica com alguma precisão o ciclone interno, né, que também é o olho do ciclone, que se chama, né. Outros resultados aqui, a gente consegue também perceber como é que funcionam os campos de pressão dentro do equipamento, né, que temos pressões mais intensas aqui na parte superior do ciclone, e essas pressões vão diminuindo conforme a gente chega na parte inferior do ciclone, né, e temos aqui uma pressão bem menor, próxima da pressão zero manométrica, por conta das pressões de saída do equipamento. E com velocidade tangencial também, uma forma de complementar as outras velocidades tangenciais vistas no slide anterior, a gente tem aqui velocidades próximas a 3, né, enquanto a gente tem uma velocidade bem reduzida na parte interior do ciclone, aqui chegando a 0,7, 0,8, né. Aí agora, passando um pouco para a parte da engenharia química, né, o engenheiro químico, ele vai trabalhar, então, com transformações químicas nos processos para obtenção dos mais diversos produtos, né, então, ele cria técnicas de obtenção de matéria-primas e faz também a transformação dos produtos químicos e petroquímicos, e ele também pode desenvolver equipamentos
além de pesquisar tecnologias mais eficientes e também processos menos agressivos para o ambiente, né? E também o engenheiro químico começa muito dos seus processos desenvolvendo eles em laboratório, por isso, e depois fazendo um scale-up desses processos, né? E dentro desse contexto, o CFD também auxilia muito, como já foi dito anteriormente. Vou comentar algumas aplicações também da engenharia química, processos muito comuns dentro da engenharia química são os trocadores de calor, como, por exemplo, esse de casco e tubos, né? O trocador de casco e tubos, normalmente é utilizado aquele método da eficiência, né, NUT, né, em que muitas vezes são cálculos que podem se tornar exaustivos conforme a quantidade de trocadores de calor em série que se tem, né, e o CFD pode ajudar a gente a fazer esses cálculos de uma forma até automatizada, sem precisar fazer cálculos tão exaustivos, né? Outra aplicação é na área de combustão, como a gente pode aplicar em queimadores, em caldeiras, em turbinas de avião, né? E são métodos são modelos que são acrescentados já as equações de fenômenos de transporte e o que torna o processo de cálculo um pouco mais trabalhoso, um pouco mais custoso computacionalmente, mas nem por isso torna-se impossível de se fazer, né? Existem, então, modelos como o EDM, que são modelos que têm a reação mais baseada que tem a etapa limitante à mistura. Existem modelos como o EDC, que eles visam a reação trabalhando junto com a turbulência no sistema, e tem outros modelos que também podem ser aplicados, como modelos de pré-mistura, modelos de combustão sem pré-mistura, e modelos parcialmente pré-misturados. Outro tipo de aplicação que pode ser utilizada aqui na indústria química, que o CFD pode ser aplicado na indústria química, é esse comportamento transiente de vórtices, onde a gente tem interface líquido-ar e também um movimento de impelidores, né? Como aqui visto, então a gente pode utilizar modelos como, por exemplo, o VOF, que ele vai conseguir capturar essa interface, lógico que perto desses lugares onde a gente tem muito esses gradientes de velocidade, e também perto aqui da interface, são lugares onde a gente precisa concentrar mais elementos, né? Então, são análises mais custosas justamente por serem análises que envolvem multifases, né? Outra aplicação também na engenharia química é uma mistura de um traçador de fluido newtoniano. Então, por exemplo, imagine que aqui a gente tem por exemplo, uma glicose, não, um glicerol, né, que são fluidos mais viscosos. Então, a gente inicia o processo aqui com uma região que a gente pode dizer que é um círculo e preenchê-la com uma outra substância ou com traçador, pode ser somente traçador, dizer que toda a fração aqui mássica é do traçador, ou simplesmente pode dizer que parte desse traçador aqui é 0,1% de fração mássica do traçador restante de glicerol, e acompanhar a evolução da mistura ao longo do tempo, né? Outra aplicação é a mistura de fluidos com viscosidades diferentes, como pode ser visto aqui no vídeo, em que a gente começa com um tanque parcialmente preenchido com um fluido do tipo A, e a partir do momento que a gente pode mudar a condição de contorno, esse tanque ele começa a ser preenchido, e com monitores que a gente pode deixar pontuais no sistema, a gente consegue medir
a concentração da fase mágica, por exemplo, do glicerol aqui como nesse exemplo, né? A gente consegue avaliar num determinado ponto, por exemplo, aqui, quanto tempo que é necessário para fazer uma mistura de todos os componentes, né? Outra aplicação também é uma mistura de 2 líquidos em um tanque inicialmente vazio. Então, a gente tem aqui um tanque que está vazio e é preenchido com um líquido do tipo A. E ao longo do tempo, então, a gente manteve um monitor aqui para avaliar a fração mágica, e assim que alcança o nível, a gente consegue já detectar como ocorre a mistura ao longo do tempo desses 2 líquidos, né? Notando que aqui, mais ou menos, no finalzinho, a gente vai ter quase constante as frações mágicas dele, indicando que o tanque já está bem misturado, né? Aí um exemplo final aqui é um bioreator cilíndrico com impelidores, com uma velocidade de rotação de 250 e 4 chicanas, né? O objetivo dessa simulação é basicamente entender o fluxo dentro do reator, se existem zonas de recirculação, né? E como é que e se os impelidores eles estão estão cumprindo com seu objetivo. Então, aqui nos resultados, por exemplo, aqui foi feita uma superfície de corte bem na área dos impelidores. É possível de verificar em que nessas zonas aqui vermelhas a gente tem um aumento da pressão justamente por conta do movimento das pás, e pela conservação da quantidade de movimento, a gente tem uma diminuição da pressão na parte anterior das pás, né, na parte de trás de cada uma das pás. Isso indica, né, que a simulação correu bem, que está ocorrendo também o processo de mistura e alteração do campo de velocidade dentro do bioreator, né. Aí, continuando, pode ser feito, então, também campos de velocidade dentro do bioreator, e a partir desses campos de velocidade, pode-se perceber exatamente o campo de atuação dos impelidores, né, que os impelidores, eles dá para perceber aqui nas regiões mais, aqui mais próximas dos impelidores, que a gente tem um aumento da velocidade de forma radial, né, próximo ali, indicando que bem nessa região a gente tem maiores gradientes de velocidade, né. E também é possível de perceber que existem regiões de recirculação dentro do reator. Dependendo do tipo do processo, isso pode ser interessante, ou dependendo do processo também pode não ser interessante que existam zonas de recirculação, né? Mas aqui nesse caso a gente tem uma zona de recirculação e uma boa quantidade de mistura, né? Uma mistura muito boa do reator, né? E para finalizar, então, esse exemplo, o que pode ser feito também para verificar a qualidade da mistura dentro de um bioreator é injetar partículas utilizando um método lagrangiano. Então, por exemplo, é feito a injeção de partículas aqui na parte inferior do reator, e conforme o tempo são partículas inertes, então elas não vão interferir nem no campo de velocidade, nem em qualquer outro tipo de campo de temperatura, por exemplo. Então, elas, conforme o tempo de simulação, a gente consegue também verificar por onde que as partículas elas vão passar, se realmente elas estão somente em determinadas zonas do reator, se elas também conseguem passar por diversos lugares, em todas as regiões do reator, né? E conforme a cor também, a gente pode verificar o tempo de residência da partícula ao longo do reator. Daqui é possível de verificar que as partículas que foram injetadas conseguiram percorrer na maior parte do reator. Lógico, aqui parece que ficou muito mais concentrado na parte de baixo, mas de uma certa forma esse reator
possui um bom grau de mistura, né? E a apresentação, então, chegou ao fim, então eu agradeço pela oportunidade de apresentar. Aqui está meu contato, para quem quiser ter alguma dúvida, e agora a gente está aberto também para dúvidas, e muito obrigado. Obrigada, Tarcísio, foi muito bom o minicurso, foi sensacional, fiquei ali fechada com as imagens de simulação, mas a gente tem umas perguntas aqui no chat. A Beatriz, ela perguntou se para trabalhar com CFD é necessário ter conhecimento em programação, algumas linguagens como Octave, linguagem C. Olha, para trabalhar com simulação não é necessário totalmente você ter conhecimento com programação, mas em alguns casos muito específicos, a gente precisa fazer aqueles que a gente chama de User-Defined Functions, que são funções que a gente precisa dizer para o programa e para inserir no programa, coisas que o programa não faz sozinho, por exemplo, né? Então, nesses casos, a gente precisa fazer alguns comandos utilizando o código C. Acho que, em geral, né, Tarcísio, é sempre bom tentar buscar um pouquinho de conhecimento de programação, né? Sim, aham. Sempre bacana. Bacana. Eu posso ler a outra pergunta aqui do José? Ok. O José perguntou que falou que dentro da engenharia ele viu poucas coisas aprofundadas em simulação de processos. E quais os maiores desafios que vocês tiveram quando começaram a trabalhar com CFD? Eu acho que o maior desafio é, primeiro, compreender todas as possibilidades do programa, né? E também saber o que a gente consegue e o que a gente não consegue simular, né? Que a princípio, que nem o Luiz falou no começo, a gente tem um processo muito grande, se a gente não souber focar exatamente o que a gente pode simular ou não, a gente vai acabar perdendo muito tempo e não conseguir alcançar os objetivos, né? Sim. Bom, acho que ela, falando da minha parte, assim, eu não sei se ela também se o José também quis saber de uma questão um pouco da profissão, né, de quando começar a trabalhar. Bom, é importante sempre tentar focar em algo, né, como o Tarcísio falou, o CF dele apresenta diversas físicas, né, a gente pode trabalhar com aerodinâmica, a gente pode trabalhar com combustão, com escalamentos multifásicos, e, bom, cada coisa é um mundo, apesar de estar dentro do CFD, é um mundo que tem toda a sua complexidade. Então, é bom, claro, aprender sobre tudo, mas ir focando também em uma área de atuação, desenvolvendo pesquisa dentro da faculdade, né, iniciação científica, para quem estiver na graduação, isso ajuda bastante. Bom, agora a gente tem uma pergunta aqui da Júlia. Ela perguntou que tipo de análise ela deve fazer para saber se o modelo a ser utilizado é o que mais se enquadra no sistema. Você poderia repetir de novo, fazendo um favor? Ela perguntou que tipo de análise eu devo fazer para saber se o modelo a ser utilizado é o que mais se enquadra no meu sistema. Então, para esse tipo de caso, a gente sempre a gente estuda todos os modelos possíveis, né? Então, a gente verifica com todos os modelos que tem disponíveis qual se enquadra melhor com a física do problema. Porque, por exemplo, situações em que a gente tem por exemplo, até o ciclone, né? Que a gente tem muitos vórtices, né? Modelos de turbulência, como kappa epsilon, kappa ômega, eles têm um pouco mais de dificuldade de capturar esse tipo de escoamento, né? Então, normalmente se utiliza um modelo mais, o RSM, que é um modelo que resolve as tensões de Reynolds, e ele consegue capturar melhor. Então, isso vai de testar mesmo, não existe, eu acho que um modelo que seja perfeito para tudo, né? Luiz, você gostaria de complementar ou posso seguir para a pergunta do Gustavo? Não, eu concordo com o Tarcísio, né? Às vezes o que a gente utiliza se tivermos, né, são dados experimentais ou dados de publicações científicas,
quando a gente tem um caso como referência, né? A gente tenta validar os nossos resultados em cima daquele caso. Mas como ele comentou, realmente, varia muito, né? Mas a tentativa. E daí o Gustavo ele perguntou se na universidade o que você acredita importante para a gente aprender ou estudar para não encontrar dificuldades nesse ramo de CFD. Olha, do meu ponto de vista, é importante focar bastante nessas disciplinas de transferência de calor, de termodinâmica, né? Que daí, assim, quando chegar, lógico, fazendo um curso que nem que eu fiz na I3S, você já chega mais tranquilo, mais preparado para estudar todos os conceitos, né? A Daniela perguntou justamente isso, né? Ela falou que a gente tem uma parte teórica de fluidodinâmica e termodinâmica, e daí ela pergunta, tipo, como que você acha que a gente pode conseguir conhecimentos mais práticos para a gente conseguir se fazer simulações dessa área? São conhecimentos que não são muito fáceis de se obter, né? Não é todo mundo que está ali, mas hoje em dia tem muita coisa na internet, só que como são conhecimentos muito específicos, até mesmo um pouco mais avançados, é muito mais fácil, por exemplo, fazer um curso do que, a não ser que a pessoa seja autodidata, né? Que eu tenho colegas que não precisaram de curso, que conseguiram trabalhar por meio de livros, né? Tem vários livros que comentam sobre a computação, né? A fluidodinâmica computacional. Um dos livros é o próprio livro do professor Malisca, e também na internet, né, consegue para comprar vários livros de temas, né, dos mais variados temas dentro da computação, da fluidodinâmica computacional, porque tem livros específicos sobre escoamentos multifásicos, livros específicos só sobre a turbulência, por exemplo, né, então tem que ter muita sede de conhecimento para aprender, e é uma coisa assim, que você aprende e parece que nunca é o suficiente, sabe, que sempre tem mais coisa para aprender, porque é uma área muito vasta. Uma coisa importante, Daniele, vocês podem iniciar, né, por esse curso gratuito, né, da D3S, acho que já pode ser um grande passo. É uma coisa que eu acabei não comentando, a ANSYS, ela disponibiliza o software na versão estudantil gratuita, então ele tem um limite ali de elementos de malha, mas que para aplicações, assim, de forma estudantil, já ajuda muito, então dá para explorar muito. Eu acabei de falar, ele tem a versão comercial mais cara, acho que o Arthur acabou de perguntar, com um valor, né, comercial, né, mas ele também tem a versão estudantil, que é gratuita. E aí uma coisa que é legal fazer é tentar explorar esses exemplos teóricos de fluidodinâmica e termodinâmica, nuances mesmo, então gerar a geometria, ali às vezes de uma torre de resfriamento, fazer algumas simplificações e tentando simular esses fatores teóricos junto com a prática. Então, isso dá para conseguir um conhecimento bem legal. Bacana. E o Nicolas também perguntou que linguagem de programação parece mais interessante hoje nesse campo. E é interessante o aprendizado em AI, Machine Learning, para processo de engenharia? Bom, essa pergunta aqui, eu sei que o ANSYS ele tem acoplado dentro dele alguns módulos de otimização em que você consegue aliar ali a simulação de algum determinado processo e jogar a resposta para o otimizador e você fazer isso dentro de um ciclo, né? Mas agora, essa pergunta é um pouco mais específica, né? Eu acho que eu não saberia responder. Eu acho que de linguagem de programação, assim, o Fluent, ele usa o C, tá? Então, de forma inicial, pode ser ter ela como base, C e o C++. E aí, como o Tarcísio disse, o ANSYS, né, o Workbench, ele disponibiliza de algumas ferramentas ali para, principalmente, processo de otimização. Então, a gente pode trabalhar com algoritmo genético, e uma coisa legal da inteligência artificial, né, é algo um pouco mais
complexo, mas é que nós podemos treinar redes neurais. Então, bom, imagine, a gente pode gerar diversas simulações e ir treinando os resultados dessa simulação, uma rede neural. E aí depois a gente consegue fazer uma otimização a partir da rede neural. É um pouquinho mais complexo, mas é algo que é extremamente possível, assim, que é bem legal de explorar, mas já é uma aplicação mais high level. Show, legal, Nicolas. O Vitor fez uma pergunta também. Ele falou que está no começo da graduação. Ele consegue acompanhar o curso gratuito da I3S de CFD? Consegue sim, ele tem um passo a passo bem legal, bem específico, então você vai conseguir agora talvez algumas questões de CFD que estejam mais voltadas aí para fenômenos de transporte ou termodinâmica, como você vai ver futuramente no curso, né? Imagino que você esteja no comecinho aí, o primeiro ano, talvez você não entenda agora, mas dá para acompanhar. E aí já emendando, né, o Vitor perguntou se precisa de algum cupom. Não precisa de cupom, Vitor, é totalmente gratuito esse, tá? Ok. Então, já que ninguém tem mais perguntas, eu agradeço novamente a participação de vocês. O Luiz e Tarcísio foi muito bom, a galera gostou bastante, mandou várias perguntas. E, enfim, agradeço muito por vocês terem comparecido, aceitado o nosso convite e por estar oferecendo todos esses cursos para a galera. Eu que agradeço a oportunidade, fiquei bastante feliz de poder participar mais uma vez aqui de uma palestra da UFSC, né, porque a UFSC já foi a minha casa, né, eu sou muito grato por tudo que eu vivi aí com vocês. Obrigado, viu? Também agradeço em nome de toda a E3S, e bom, estamos disponíveis aí para sempre eventos que vocês tiverem. Muito obrigado pela participação do Tarcísio também, aí, trazendo esse know-how dele grande de toda essa área de química e de alimentos. É uma grande honra para a gente.